Primeiro vamos orar, vamos agradecer a Deus esse tempo, a oportunidade de estarmos juntos, de estudarmos a sua palavra e vermos hoje o que Ele tem para nós nesse sentido. Senhor Deus e Pai amado, louvado seja o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, reconhecemos a Tua soberania e poder, e a Tua ação nas nossas vidas e a Tua ação ao longo da história e o Teu propósito para a vida de cada um de nós hoje, individualmente também. E, portanto, ó Pai, nós queremos Te suplicar que Tu nos abençoe de tal maneira que, através da Tua palavra, nós possamos ser edificados hoje. Um texto em que traz a memória e traz ao nosso conhecimento aspectos pesados daquilo que ao longo da história tu fizeste e tu ainda vais fazer, não apenas em relação ao teu povo, mas em relação a toda a humanidade. Nós pedimos e te suplicamos que a tua graça esteja sobre nós, de tal maneira que nós saiamos daqui edificados e alegres por sabermos que tu és o nosso Deus. Nós oramos assim já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar, irmãos, apenas fazendo uma confissão. E a confissão é a seguinte. Não acho que eu errei aqui, mas Ô, João, o que eu aperto para continuar aqui? Esse aqui? Isso, é esse aqui, pronto. Ele é o meu assessor, sem ele nada disso saía. Então vocês têm que acreditar 50% das aulas ao João, ou debitar. Então está valendo do mesmo jeito. Mas o texto de Sofonias, são um livro profético de 3 capítulos, que nós já vimos os antecedentes históricos em relação a eles. E a gente começa lembrando que a fonte do que Sofonias falou é o Deus da aliança de Israel. Lá em Êxodo 6, quando o povo estava sendo preparado para deixar o Egito, sendo libertado pelo Senhor, há um texto que eu queria ler para a gente lembrar, quando Deus falou a Moisés, no capítulo 6 de Êxodo, a partir do verso 2, quando ele diz, Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Então ele vai continuando no versículo 6, diz, portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. E com base exatamente nessa afirmação de Deus a Moisés, no contexto inicial do Êxodo, é que a gente tem que olhar para o ministério profético que se desenvolve depois que o povo está estabelecido, e Sofonias é um desses profetas que, embora considerados, entre aspas, profetas menores, isso por causa do tamanho do contexto da sua profecia, 3 pequenos capítulos, ele é comparado aos maiores profetas em termos de conteúdo. Os outros menores, eles têm, os chamados menores, eles têm algo muito mais específico em algumas circunstâncias. Sofonias não, ele tem a abrangência completa daquilo que precisa ser colocado e foi. E no início do livro de Sofonias é interessante que é citado, a gente no contexto histórico falou um pouco sobre isso, a genealogia de Sofonias. Há outros profetas que têm, alguns não têm nenhuma referência vamos dizer assim, de genealogia, nem de origem, etc., mais simples, mas no caso de Sofonias, ele era descendente do rei Ezequias, aquele rei que realmente
foi um dos primeiros a fazer uma grande reforma, que nós já vimos sobre isso, e depois ele era o Ezequias, foi bisavô do Josias, que também teve aquela outra reforma que a gente falou na aula passada, mas ele tem a genealogia mais longa apresentada de um profeta. Então ele era trineto do rei Ezequias. Alguns que dizem que provavelmente, inclusive, ele poderia ser negro, por causa do Cusi, filho, dentro da genealogia dele, que era um dos termos usados para os etíopes. Então ele talvez tivesse também uma ascendência etíope dentro daquele contexto. Mas isso são especulações que não são fundamentais, mas são interessantes da gente saber também. Então ele é apresentado com uma longa genealogia, logo no início, mas começa com aquela mesma expressão, palavra do Senhor, que a gente viu lá em Êxodo, quando Deus fala a Moisés. Sim. Tá, já melhorou agora? Obrigado. Então, ele era esse descendente de Ezequias, que foi o 14º rei de Judá. Ele teve o ministério profético dele, foi no reinado de Josias, que era bisneto do Ezequias. A gente já viu de Josias, aquele menino que começou a reinar com 8 anos, fez aquela reforma maravilhosa e que a gente viu anteriormente. E apenas essas citações aqui embaixo é que mostrar que todos esses inícios dessas profecias aqui, de Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Ageu, Zacarias e Malaquias, começam com essa mesma expressão lá, que a palavra do Senhor, ou no primeiro versículo, ou no segundo versículo, o que dá aquela, vamos dizer assim, autoridade que o profeta está falando da parte de Deus. Então essa é o ponto fundamental da gente entender o que Sofonias está trazendo para nós. Ele está falando da parte de Deus. Aliás, o ministério dentro do povo de Israel, e a gente traz isso para a igreja, a gente, de modo geral, a gente divide o ministério profético e o ministério sacerdotal. E no sentido de que o profeta é aquele que fala da parte de Deus, a palavra do Senhor, e o sacerdote é aquele que leva ao Senhor o sacrifício do povo, e ele fala a Deus a partir do povo, leva a Deus os anseios do povo, o sacrifício do povo, o pedido de perdão do povo, etc. Então você tem o ministério profético de cima para baixo, digamos assim, o ministério sacerdotal de baixo para cima. Isso caracteriza o ministério dentro do povo de Israel, e que traz para nós. Então, esse ministério profético de Josias, ele se desenvolve basicamente no reinado de Josias, talvez iniciando antes da reforma, mas também depois da reforma e das consequências disso. Aqui uma cronologia para ajudar um pouquinho. Aqui em 722 foi quando o reino do norte cai cativo dos assírios. Então, Sargão II leva a conquista a Israel, terra arrasada, nós já vimos isso. A origem dos samaritanos, porque os assírios, a política deles de terra arrasada era trazer pessoas de outras partes do seu reino, levar para os lugares onde eles tiravam os povos dali, levavam para outros lugares, fazendo uma miscigenação intensa, e que deu origem aos samaritanos, ao ponto de, já nos dias de Jesus, os judeus não se davam aos samaritanos, exatamente os samaritanos é como se não fossem mais judeus. Eles foram tão misturados que não tinham, vamos dizer assim, a mesma origem, e também as tribos todas, as 10 tribos do norte que ficaram com o general de Salomão e não com o filho, e foram dizimadas, ficando apenas no Reino do Sul, Judá
e Benjamim. Ezequias é rei de Judá, já numa segunda parte do início do período do Reino do Sul, e ele se torna rei de Judá, a gente já viu isso. Tem aquele episódio do final da vida dele, quando ele fica doente e que ele pede a Deus, e Deus dá mais 15 anos, e nesses 15 anos é que nasce o seu terrível filho Manassés, que era melhor que ele não tivesse vivido esses outros 15 anos. Mas aí em 640, Josias se torna rei de Judá, com 8 anos, Sofonias começa o ministério dele. Vai ver uma certa contemporaneidade de Jeremias e de outros profetas também. Depois, 612, Nínive, a capital da Síria, é saqueada, os babilônios começam a ter precedência ali. Josias morre nas mãos do rei Neco no Egito e Nabucodonosor conquista Judá em 586. Então aqui é só para ter esse panorama histórico. Agora, no início do texto mesmo, Sofonias 1, de 2 a 6, a gente vai encontrar algumas coisas pesadas aqui para nós hoje. E o texto começa fazendo uma referência a julgamento. São palavras de julgamento a todos os seres vivos. É interessante a gente ver isso, verso 2 ou 3. Depois há uma certa especificação mais ao povo de Judá e mais ainda ao povo de Jerusalém. E Deus se apresenta pessoalmente envolvido nesse seu julgamento. Olha o texto como diz. Certamente, versículo 2 do capítulo 1 de Sofonias, certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Nesses dois versículos aqui, o 2 e o 3, é interessante como a palavra profética de Sofonias vai sobre toda a humanidade. E essa toda a humanidade, naquele contexto, tem a ver com todos aqueles que estiveram fazendo tudo o mal para o povo de Israel, mas também com a própria conivência do próprio povo de Israel naquele contexto. E uma coisa que chama a atenção nesse primeiro momento aqui é que, se a gente for lá para Gênesis 1, 20, depois de 24 a 28, vamos fazer um exercíciozinho aqui. O que a gente tem lá em Gênesis, capítulo 1, o verso 20, quando Deus está criando todas as coisas, ele diz o seguinte: e Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Isso 20. Depois a gente pulando para o 24, Deus diz também que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie, assim aconteceu. E vai continuando o texto até chegar no versículo 28, que diz o seguinte: e Deus disse ainda, 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, etc, etc, e tudo que rasteja. Ora, a gente tem aqui a descrição da criação de Deus no contexto inicial do Gênesis. E a gente tem em Sofonias, no capítulo 1, dos versos 2 e 3, Deus dizendo: consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Consumirei as pessoas, os animais, as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Parece que há uma
vamos dizer assim, uma oposição aqui. Num texto a gente vê Deus criando todas as coisas sobre a face da terra, sobre a terra criada. E aqui a gente vê Sofonias dizendo que Deus disse a ele: eu vou destruir, vou exterminar da face da terra tudo aquilo que eu criei. É um negócio que nos confronta de uma maneira assim pesada. Deus criou a terra e colocou todos esses seres vivos na terra. Agora ele vem e diz assim: eu vou exterminar tudo isso. E essa exterminação que é citada, aniquilação, a morte, que é uma certeza de... pelas duas vezes em que no versículo diz o seguinte, no final do versículo 2 diz o seguinte: diz o Senhor, e no final do versículo 3 também, diz o Senhor. Então, é Deus que está falando por Sofonias isso. Essa destruição virá. Grande parte dessa destruição aqui veio no contexto, lá atrás, histórico, logo depois de tudo isso que aconteceu aqui. A coisa foi indo até chegar nos dias do evento da segunda vinda de Cristo, e a gente pode lembrar de tantas outras coisas que aconteceram, porque depois do Império Assírio, Babilônico, depois o Império Persa, depois o Império o Alexandre o Grande com o Império Helênico, depois os generais de Alexandre com Ptolomeu, com Seleuco, com Antíoco Epifânio, que inclusive ele trouxe para o templo em Jerusalém, para o altar, algo terrível, que foi o sacrifício no altar de um animal imundo. Enfim, tudo isso foi acontecendo nesse contexto posterior a isso aqui. Então, a humanidade ela está colocada nesse momento de julgamento de Deus. Mas não apenas a humanidade. Ele continua no versículo 4 dizendo: estenderei a mão contra Judá, contra todos os moradores de Jerusalém, exterminarei este lugar, o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. É interessante quando quando Sofonias fala isso, que ele traz agora para o contexto do povo a mesma condenação e o mesmo julgamento que está sendo colocado para toda a humanidade. Quer dizer, esse povo não está livre disso. É esse povo que se associou a todo tipo de prática religiosa com Manassés e depois com Amon e em outros contextos também, e que a palavra de Sofonias vem nesse contexto para eles aqui nesse momento. E quando chega nos habitantes de Jerusalém, é muito interessante, porque ele continua dizendo: exterminarei ele fala de Jerusalém, mas ele fala também, antes disso, dos que estavam nos terraços, adorando o exército do céu, o zodíaco, todo tipo de adoração desse tipo. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, os que não buscam o Senhor e que nem perguntam por Ele. Então, aqui a gente tem algumas coisas interessantes para a gente falar um pouco. Como aquilo que eu disse, a terra criada e povoada por Deus, pela sua palavra, seria tudo varrido. A humanidade exterminada, aniquilada, sentenciada à morte, diz o Senhor. Para Judá e Jerusalém, um julgamento de maior severidade. Por quê? Porque eles tinham aliança com Deus. Era um povo que tinha feito aliança com Deus. A gente vai ver isso em Isaías 5, 24 e 25, Ezequiel, mas um povo que fez aliança com o Senhor. Então tinha agora não apenas um outro aspecto dos outros povos, mas uma punição pelos seus pecados. E aí, interessante, os versos, a partir do versículo 7, a questão do removidos deste lugar, do templo. Mas antes de... vamos entrar nisso aqui.
a gente vê o seguinte, ele diz, farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Essa ideia de você, tudo bem, são três aspectos que ele fala aqui. Deixam de seguir, não buscam e nem perguntam. Parece que é uma gradação de você ir se afastando do relacionamento com Deus. E aí é hora da gente voltar para os nossos dias hoje. Embora o contexto de Sofonias esteja naquele contexto específico, a gente tem que ver que a Bíblia traz para nós um confronto de comportamento que a gente precisa ter. E nós nos acostumamos com as coisas de Deus, parece que vai tudo de alguma maneira caminhando mais ou menos bem, e eu acabo nessa situação que o texto nos diz aqui. Eu começo a deixar de seguir o Senhor, eu já não tenho empenho em buscar o Senhor, e ele já nem faz parte das minhas cogitações. Então, há um gradativo esfriamento no meu relacionamento com Deus. Então, isso é um alerta para cada um de nós hoje, porque nós estamos sujeitos a esse tipo, nós estamos envolvidos com tantas coisas em volta de nós, que a gente tem uma tendência de baixar a guarda. E isso se dá de uma maneira muito suave e pouco perceptível, até que a coisa fique claramente vista. Tem um texto aqui da profecia de Sofonias, que ele se refere aos de Baal. É interessante aqui do texto do versículo 4. Estenderei a mão de Judá, todos os moradores de Jerusalém, exterminarei este lugar, o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos líderes e seus sacerdotes. Se a gente for lá para a experiência de Gideão, vai ver que ele foi aquele que, com os 300 dele, ele venceu. E ele foi chamado depois de Jerubaal, porque ele venceu os Baalins e foi uma vitória extraordinária que ficou marcada. Conhecemos todos bem a história de Gideão. No entanto, não houve a erradicação e vamos dizer assim, o ministério de Baal continuou paralelo a toda a história de Israel, trazendo sempre essa influência e que aparece exatamente aqui quando ele diz: eu exterminarei o resto de Baal. E a lembrança do ministro dos líderes. Então, o resto de Baal ainda era presente nos dias de Josias, nos dias de Sofonias. Então, algo que teoricamente foi eliminado lá atrás com Gideão, continuava. Então, isso traz para nós também o seguinte desafio. Há muitas coisas que nós achamos que já resolvemos nas nossas vidas em situações passadas. Mas se elas não foram devidamente erradicadas e não recebem a vigilância constante que a gente precisa, as últimas consequências, o risco continua presente, a influência continua presente, e nós sofremos essas influências permanentemente. Então é só olharmos nas nossas vidas quantas coisas que a gente acha que já resolvemos no passado da nossa vida, mas elas continuam sendo algo que estão trabalhando como raposinhas na nossa vida, o nosso contexto para nos atrapalhar nesse sentido. Aí a referência sobre a questão do dia do Senhor, então, quando a partir do verso 7, aqui antes, removido desse lugar, isso aqui do resto do Baal, a gente já viu essa armadilha permanente, mas Judá estava sob controle da Assíria ainda.
o culto dos deuses astrais, que a gente viu, o zodíaco, até hoje a gente tem isso aqui no contexto em que a gente vive. Influência dos cananeus e assírios. E o sincretismo que hoje avassala até o nosso arraial evangélico. As misturas sincréticas que a gente tem nos cultos ou então nas nossas celebrações são impressionantes. E a gente precisa estar muito atento das misturas que a gente vê acontecendo em relação ao dia a dia das nossas vidas. Então, a gente lembra o impacto quando Deus disse: não terás outros deuses diante de mim, tanto em Êxodo 20, quanto na repetição em Deuteronômio 5. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não admite ser dividido, ser compartilhado com qualquer outro tipo de divindade. E muitas vezes as nossas vidas hoje são vidas divididas, porque nós temos muitos outros deuses no caminhar do nosso dia a dia. A nossa forma de viver, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ganhar a vida, muitas vezes, a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, é uma maneira que envolve muitas outras coisas que não deveriam ser envolvidas nesse sentido. Então, a gente precisa pensar no que significa essa exclusividade de Deus no contexto das nossas vidas. E era o que Sofonias estava falando aqui nesse sentido. Então, foram influências, no caso lá, influências pagãs que não foram erradicadas. Apesar das reformas, apesar das tentativas, aquilo que realmente precisava ser erradicado acabou não sendo. Então a gente muitas vezes contemporiza com situações que nós não podemos e não devemos contemporizar. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, que eles tinham ali naquele contexto e que foi pesado para eles nesse sentido. Interessante que vou citar aqui um texto de Isaías em relação ao verso 6, Isaías 1, verso 4, que já dizia assim: ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. E aí o próprio verso 6, que já diz: farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, aquilo não buscam e nem perguntam por ele. Então, é o resumo dessas três tendências que a gente precisa lutar em relação a isso com o Senhor. Aí a gente entra no verso 7. Não sei se alguém quer fazer qualquer comentário em relação a esses 6 primeiros versículos de Sofonias, senão a gente vai em frente. É tudo pesado. Eu só quero dizer para os irmãos o seguinte, que para mim tem sido pesado. Quando eu começo a ler, começo a ver, a gente fica... É isso mesmo, nós estamos nesse momento difícil em que a gente vê o que Deus está falando para o povo ali e fala para nós hoje, e depois a gente vai ver o aspecto escatológico disso tudo. Mas aí quando entra no versículo 7, o Sofonias, são aqueles versos que eu diz: ai dessa nação pecadora, farei desaparecer os deixam de seguir o Senhor, etc. A partir daí, do verso 7, o texto diz: calem-se diante do Senhor. Interessante a expressão, o calem-se diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Aí, Sofonias começa a entrar mais fundo na questão do dia da ira do Senhor. A gente viu o dia do julgamento, aqui agora da manifestação da ira do Senhor. E aqui tem um negócio muito, muito interessante. Esse texto que eu coloquei aqui é de Amós, capítulo 5, versos 18 a 20, diz: ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou
como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Olha que texto pesado. Esse de Amós, que tem tudo a ver com o que Sofonias está dizendo aqui do dia da ira do Senhor, ou o dia do Senhor. Então nós não podemos nos iludir, porque a gente olha e a gente vai ver isso mais adiante, e a gente, graças a Deus, vai terminar com isso, que o dia do Senhor, ele é também o dia da restauração, o dia do perdão, o dia do arrependimento, o dia dos novos céus e da nova terra, onde habita a justiça. Mas até chegar lá, muita coisa está acontecendo e vai acontecer. E isso a gente precisa estar atento, e o objetivo da palavra profética é nos confrontar no nosso dia a dia em relação a essa realidade. Deus não é um Deus que se deixa levar de qualquer maneira. Ele está no controle de toda a situação. E dura coisa cair nas mãos do Deus vivo, como a própria palavra nos diz. Então, quando no versículo 7 ele diz: calem-se diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto. Tem um texto aqui que é muito interessante. É isso aqui que eu já tinha falado, quer dizer, o Sofonias é enfático em alertar para o dia de julgamento, expectativa escatológica, Apocalipse, onde Deus vai agir com justiça e retidão. O juízo e misericórdia amorosa, apenas ele estará no centro do acontecimento a gerar sempre. Ele no centro do acontecimento, é o dia dele, o dia do Senhor. E aí no versículo 7 ele diz: calem-se. Olha o que o texto fala. Porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, todos os que se vestem como estrangeiro, e castigarei também naquele dia todos os que sobem o pedestal dos ídolos, enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. Aqui o texto parece ter uma certa ironia de dizer: olha, Deus está preparando o sacrifício, mas os sacrificados vão ser vocês. Vocês é que serão os sacrifícios que serão entregues ao Senhor. Vocês que estão agindo dessa maneira. Um banquete sacrificial em que seriam sacrificados exatamente esses convidados. Que convidados? Eram as autoridades, eram os filhos do rei, eram todos aqueles que se achavam acima de todas as coisas, acima do bem e do mal. Eles estão no controle de toda a situação nacional. Naquele momento, especialmente no reinado de Manassés, mas também em algum contexto de Josias, que depois acabou sendo sucedido pelo filho e neto, que foram terríveis, e que continuou tudo da mesma maneira. Então, esses todos ali, essas autoridades todas, são aquelas que estariam sofrendo as consequências de tudo aquilo. Eu vou fazer um parênteses para dizer: se a gente para olhar e vem para o nosso contexto histórico, seja nacional, seja internacional, o que a gente vê em relação aos que estão investidos de autoridade em todos os níveis, em todos os lugares, é alguma coisa que a gente olha assim: eles deveriam estar sendo sacrificados desse mesmo jeito, para ver se melhora um pouco. Mas é isso que está. Nós estamos vivendo isso. E nós não podemos fechar os olhos em relação a isso, mas saber que Deus está no controle e está vendo tudo isso. Deus não está alheio a tudo que está acontecendo em nossa volta, seja próximo, seja longe. Então isso é para nos trazer ao mesmo tempo sossego de dizer: não, está nas mãos do Senhor, mas ao mesmo tempo nos traz aflição, porque isso incomoda em todos os aspectos, como estava incomodando Sofonias naquele contexto. Então, as autoridades que significavam sincretismo, violência, falhas, eles realmente estavam todos na mira da condenação divina. E é isso que o texto diz: que eu castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, enchem de violência e engano a casa dos seus senhores.
Aí tem uma outra coisa interessante, que quando, a partir do versículo 10, não sei se alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, o pior que pode acontecer é dizer que eu não sei. Sim. Não é errado a gente dizer, onde está Deus que não está vendo tanta tristeza? Onde está Deus? Deus está esperando. Tá? Eu acho que foi muito boa essa tua colocação. Vocês já perceberam que sem a Ruth eu sou o zero à esquerda, né? Então eu preciso dela. Mas é exatamente isso. A gente ouve muito isso. Dizer, mas onde está esse Deus que deixa tudo isso estar acontecendo? Ele está vendo. No tempo dele, sai de baixo, porque vai ser feito o que ele quer que seja feito. Então, essa figura aqui, a responsável pelas figuras, se vocês não gostarem, é o João lá atrás, viu? Então, ele é que arranja as figuras aqui. Então, a perspectiva que a gente tem diante de nós, ela não é desanimadora, ela é assustadora. Mas não para trazer desânimo, mas para a gente ficar atento de que não está tudo azul com bolinhas brancas. As coisas vão de mal a pior, mas o nosso Deus está vendo. Nosso Deus está no controle da história. No tempo dele as coisas vão acontecer. O importante é que nós tenhamos essa visão de estarmos na dependência dele e agindo da maneira como ele requer que nós estejamos agindo. E aqui, a partir desse versículo 10, é interessante que agora Sofonias vem para Jerusalém, vem para a cidade de Jerusalém. E ele diz o seguinte: naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde o bairro novo, e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, até aqui. Então, aqui a gente vê os moradores de Jerusalém são alvo agora. Então, os moradores de Jerusalém são a nata do povo de Deus. Eles passam a ser o objeto, naquele momento, da aflição que Deus traz para eles. Moradores de todos os bairros, de periferia dos bairros centrais e também dos bairros comerciais e financeiros. Então, toda atividade comercial e financeira está envolvida nisso aqui. Olha o que eu disse, todos os comerciantes serão mortos. E todos os que pesam prata serão destruídos. Então, não apenas os moradores, não apenas os trabalhadores, não apenas as famílias, mas os negociantes, os investidores, todos aqueles que têm o comando da economia, eles estão nisso tudo. Estão lá no centro de Jerusalém. Estão no ponto mais alto que poderiam achar que estão seguros e estão fazendo o que precisam fazer. Eles vão ser alcançados, eles não vão escapar. Os valores que eles têm, os recursos que eles têm não serão suficientes para evitar que eles cheguem nessa situação. E interessante, quando o versículo 12, eu fiz uma associação, eu achei interessante, que eu vi em algum lugar. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz nem bem nem mal. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante, quer dizer, a profecia de Sofonias diz assim, Deus vai com, como se fosse, está aqui, com lanternas, procurando por todos os cantos para ninguém escapar. Então, todos aqueles que estão, vou castigar, tá pegados à borra do vinho, dizem no seu coração, o Senhor não faz nem bem nem mal. Não, Deus está fora disso. Deus criou e nos entregou agora não é mais nada com Ele, é tudo conosco. Então, desse teísmo que tem invadido a nossa maneira de, olha, onde é que está Deus? Mais ou menos como a Ruth falou também. Onde é que está Deus? Ele está... Não, é porque isso não interessa a ele está muito acima disso, está fora. Então, Deus não interessa a ele nem bem nem mal.
Então está tudo bem. Nem bênçãos nem tristezas provém dele. Então, eu me viro sozinho, eu não preciso de Deus. Eu não nego a existência de Deus, eu não nego que Deus é todo-poderoso, etc. Mas eu tenho que me virar sem ele. Então, nesse contexto, tem uma coisa interessante, é quando a gente conhece na história, onde é que está aqui que eu anotei? Essa questão do vinho, qual que é? Borra do vinho é para embriaguez ou é borra de adivinhação? Não, a borra do vinho é você está tão envolvido naquilo ali, é só aquilo, não tem, não há uma condenação do vinho, é de você só se envolver com aquilo. Tem um outro texto que é muito interessante, que ajuda nisso, é o, peraí, não é... É quando... Espera aí que eu vou achar esse texto aqui. É o texto de Amós 5, diz assim: portanto, visto que pisam os pobres, deixam que deles exijam tributo de trigo. Vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Quer dizer, nem vai poder aproveitar nada disso. Então, é nesse sentido da reação. Então, eles estão envolvidos no seu dia a dia, mas dessa questão das lanternas para procurar todos os que estão fazendo o que não devem, para ninguém escapar, a gente depois vai ver num período ainda pré-cristão, lá, Diógenes com uma lanterna procurando se encontrava um homem honesto. Lembram? Então, vamos dizer assim, é o oposto disso. Deus com lanternas impedindo que qualquer um escape. E o Diógenes estava procurando ver se achava um homem honesto. Quer dizer, nenhum nem outro encontraram. Nem Deus encontrou alguém que não devesse ser condenado, nem Diógenes encontrou alguém bom nesse sentido. Mas parece que tocou o sino aí. Então vamos dar uma interrompida para a gente continuar logo depois. Continuando agora rumo ao final dessa aula. Como a gente viu aqui no final do verso 13, construirão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhos. Não, isso mas não beberão o vinho. É a borra do vinho lá antes disso. Teve algumas contribuições boas. A borra do vinho tem a ver exatamente com essa sedimentação, com desse acúmulo de que vai ficando em cima, fermentado, e ele não serve para mais nada, e a gente vai fermentando o nosso relacionamento com Deus. Então, diz, por isso os bens deles serão saqueados, as suas casas serão destruídas, eles construirão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas e não beberão do vinho. Isso, Sofonias, mas também a gente vê outros textos que falam sobre isso, exatamente Amós 5:1. A reação dos moradores de Jerusalém, apatia exacerbada e, como consequência, propriedades, negócios, interesses perdem sentido e valor, principalmente quando não são usados para o bem comum e nem reconhecem Deus como a fonte maior. Isso é alguma coisa que a gente cada vez está vivendo mais, essa realidade, em que a gente se envolve tanto nas coisas do nosso dia a dia, propriedades, negócios, interesses, e isso realmente não faz sentido. E mais do que isso, em que o bem comum deixa de ser do interesse de cada um de nós. E isso é algo para a gente estar pensando seriamente. O texto de Amós, que eu já tinha citado aqui. Agora, a partir do verso 14,
tem algumas coisas muito interessantes para a gente ver, ainda dentro dessa abordagem de impacto de Sofonias. Olha o que o texto nos diz. Está perto o grande dia do Senhor, está perto, e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Logo aqui a gente já tem começa a ter um ganchinho escatológico em relação à segunda vinda de Cristo. Mas tem uma coisa muito interessante aqui para a gente observar, que é muito, muito, muito interessante mesmo, aqui nesse texto. O dia que passa a ter não apenas importância nacional, mas vai alcançar todos os moradores da terra, começa com uma colocação muito, muito interessante que eu queria que remeteram a gente lá a Gênesis capítulo 1, bem do início da criação. Quando a gente vai lá para Gênesis 1, o que a gente vê? Gênesis 1, 2a, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então a gente tem aqui Gênesis. Depois a gente tem a sequência dos dias da criação. É muito interessante, a gente conhece bem dia a dia na sequência aqui de Gênesis. E se a gente pegar dia a dia de Gênesis, eu não vou pegar, a gente pode ir aí na nossa Bíblia, cada um olhando dia a dia que o Senhor vai colocando. Gênesis de 1 a 31, o que a gente vê? Vê dia a dia o Senhor formando a terra nos vários aspectos, tá? A partir quando chega no 31, o que Deus diz ali no final? Viu Deus tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E se a gente não vou fazer isso, mas é um dever de casa. Peguem cada dia da criação, descrita aqui em Gênesis, e comparem com cada um desses mesmos 6 dias que Sofonias fala no versículo 15. Dizendo, aquele dia será dia de ira, primeiro dia, dia de angústia e tribulação, segundo dia, dia de ruína e destruição, terceiro dia, dia de trevas e escuridão, quarto dia, dia de nuvens e densas trevas, quinto dia, dia de toque de trombeta e gritos de guerra, o sexto dia. Qual é a impressão que dá? O Deus que criou a terra em 6 dias, em 6 épocas, em 6 eras, em 6 dias do Senhor, Yom, e disse, viu Deus que era tudo muito bom? Ele chega nesse momento e diz, eu preciso destruir toda essa terra que eu fiz. E ele em 6 dias destrói dessa maneira como Sofonias está dizendo aqui. Isso é de um impacto muito profundo, porque essa é mais ou menos a destruição que a gente vai ver lá também, escatologicamente, a terra entesourada para fogo. Tudo que foi criado
foi destruído por causa do pecado de tudo que aconteceu. A terra é entesourada para fogo. E aqui Sofonias, de alguma maneira, antecipa com 6 dias. Foram 6 dias de criação, 6 dias de destruição. E quando ele termina, ele diz assim: eu trarei angústia sobre as pessoas, elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. Então, é como se era como se... Não é... O texto que eu queria dizer não é como se, de certa forma, a gente está diante de uma inversão da criação, motivada pelo pecado do homem, levando a terra de volta onde estava antes de Deus formar o universo. Não é interessante isso? Então, quer dizer, Deus criou o universo de forma maravilhosa, colocou o homem ali em 6 dias, viu que tudo era muito bom, e o homem pecou. O homem comprometeu toda a criação, ao ponto de Deus destruí-la em todos os aspectos, para depois fazer novos céus e nova terra. Essa é a nossa alegria escatológica futura, que na próxima aula nós vamos entrar nela. Mas a realidade é que Deus não se deixa ser levado de qualquer maneira. Então nós temos que olhar para o nosso dia a dia, para o nosso entorno, para a vida de cada um de nós. E a partir da vida que nós vemos no nosso país, no nosso mundo, nas nossas relações comerciais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações pessoais de todas as ordens, como está tudo degradado pelo pecado, e que nós somos confrontados pela palavra de Deus para dizer: não brinca com isso. Você tem que agir da maneira correta, mesmo no meio desse contexto. E esse contexto não vai ser para sempre. Deus não vai deixar isso ficar a matroca desse jeito e vai ficar por isso mesmo. Há o dia do Senhor. E aí é o que o próprio Sofonias restaura aqui. Aquele dia será um dia, esses vários dias, quer dizer, está perto, versículo 14, o grande dia do Senhor. E vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa ser vigilante no nosso dia a dia em relação a tudo que diz respeito ao relacionamento do Senhor e esse julgamento. É interessante que o texto vai mais fundo, dizendo: o sangue dessas pessoas será derramado como pó, sua carne será espalhada como esterco, nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então isso é algo que vai acontecer. Aí já tem um aspecto escatológico que Sofonias está pensando aqui. Já não tem tanto a ver com o dia a dia da nação israelita, onde ele estava ali. Mas ele já olha para frente. E esse foco de mensagem mais nacionalista passa a ser universal, escatológico, não apenas um dia nacional, mas algo que vai projetar na segunda vinda de Cristo. Segundo Tessalonicenses, a gente vê quando Paulo diz a preocupação daqueles irmãos, diz que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não, ele ainda não chegou. Esse dia do Senhor, agora que Paulo está se referindo, é o dia escatológico da segunda vinda de Cristo, da concretização de tudo isso que vai acontecer, e a gente não sabe quanto é, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar, vamos dizer assim, realmente atento em relação a isso. A gente na próxima aula que vai entrar mais profundamente sobre isso, e tem um outro texto que é o de Mateus, do sermão profético de Jesus, quando os discípulos perguntam: Senhor, mas quando é que isso tudo vai acontecer? E nós hoje vivemos isso, inclusive ao longo da história.
muitos irmãos nossos bem-intencionados, alguns bem-intencionados, outros nem tanto, marcaram dia da volta do Senhor, dia da segunda vinda. Eu conheci um pastor que era não digo muito amigo meu, era um pouco mais velho que eu, mas conheci muito a esposa dele, o sogro dele era um pastor também. Ele era um homem extraordinário, gostava muito dele. Eu não vou dizer nomes porque, de repente, alguém, talvez até lembre do Rio de Janeiro. Houve uma época em que um bom grupo evangélico, conservador da melhor estirpe, desenvolveu a ideia do alinhamento dos planetas, que numa certa data os planetas do sistema solar iam ficar alinhados, e naquele momento do alinhamento dos planetas é quando Cristo voltaria. Era a data da volta do Senhor Jesus. E esse pastor, muito sincero, extraordinário, ele assumiu essa ideia e pregava essa ideia, e sobre publicações da melhor estirpe foram feitas sobre o alinhamento dos planetas, etc. E tal. Aí chegou o dia do alinhamento dos planetas. E esse pastor estava naquela expectativa, reunindo mocidade, etc., que Cristo está voltando hoje. Aí a gente teve a notícia que ele morreu num desastre assim horrível, sozinho, de carro, naquele dia. E eu me lembro de alguém dizendo: o Senhor é misericordioso. Para ele, Cristo voltou no dia que ele afirmava que voltava. E eu concordei com isso, porque ele era um homem muito sincero. Ele assumiu aquela ideia de uma maneira muito clara. Ele passou para outros, e naquele dia ele morreu. Ele não teve a decepção. Para ele se encontrou com o Senhor naquele dia. O Senhor voltou para ele naquele dia. Mas eu estou dizendo isso, é que às vezes a gente cai nessas esparrelas de querer antecipar algumas coisas, dizer isso vai acontecer tal data, isso vai acontecer. Jesus disse: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Estamos fazendo isso. É isso que a gente tem que fazer. Então Jesus, quando termina o sermão profético, ele diz assim: assim também vocês, quando virem todas essas coisas acontecendo, sabe que está próximo, está às portas. Mas quando vai ser, não sabemos. Então nós temos visto coisas assim na nossa geração que nós achamos que não podia ser pior até aqui. Pode ainda ser pior de outras gerações? Pode. Deus é quem sabe. Mas então nós temos que viver cada dia nessa dependência de que a qualquer momento está às portas. Como é que vai ser? Não sei. Ele sabe. Agora, de qualquer maneira, é o que o texto de Sofonias diz: olha, o dia está próximo. E aqui eu vou terminar o dia de hoje com um alívio razoável. Não é ainda o grande alívio fica para a semana que vem. Mas já dá uma amansada um pouco. É o início do capítulo 2 de Sofonias. Quando o texto diz: reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. E Sofonias inicia o capítulo 2 dizendo: olha, vocês, nação de Israel, de tudo isso que eu estou falando aqui, vindo palavra do Senhor para mim, para vocês. Olha, tem um detalhe aqui. Como é que ele chama a nação de Israel aqui? Nação sem pudor. Tem dois aspectos aqui. Primeiro, que o termo nação só era usado naquele contexto quase que exclusivamente para povos que não eram o povo de Deus, eram os outros povos, eram as nações. O povo de Deus era o povo de Israel. No momento em que Sofonias se refere ao povo de Israel como nação e diz sem pudor,
ele dá uma rebaixada. Quer dizer, vocês, diante de tudo isso aqui, vocês foram rebaixados. Vocês não são mais aquilo que deveriam ser. Vocês perderam a qualificação de povo de Deus. Isso é um alerta para nós também. Porque às vezes a gente age de tal maneira, de tal forma, coletivamente ou individualmente, que a gente começa a perder as características de povo de Deus. E a gente passa a ser chamado, vocês são nação sem pudor. Então vamos ter cuidado para nós não sermos chamados de nação sem pudor, como foram chamados ali os israelitas, os habitantes de Jerusalém, de Judá, naquele dia. Mas, ao mesmo tempo, o profeta dá um gancho bom ali. Ele diz, olha, antes vocês concentrem-se, se reúnam, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Aí ele continua dizendo, busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Assim, interessante que aqui eu já passei e não coloquei aqui. Urgência, nivelamento de Judá como nação, aplicado ao Israel, o juiz severo. Agora, a reação que ele pede é assim, olha, vocês ainda podem se arrepender. Há uma possibilidade de arrependimento. Essa é a grande verdade da mensagem bíblica para nós. Sempre há a oportunidade do arrependimento, da meia volta. Nós estamos sempre diante da manifestação da oportunidade de Deus para nós. E aquele povo, com tudo isso que foi falado aqui, que Sofonias está falando, eles ainda tinham, e é interessante que o versículo 3 termina, talvez assim vocês sejam poupados no dia do Senhor. E esse talvez não é nem tanto em relação a uma eventual concordância de Deus, mas é em relação à própria disposição do povo de se colocar diante de Deus. Talvez eles vamos dizer assim, se entreguem. Esse talvez é muito mais a instabilidade do povo do que de Deus. Deus não tem nenhuma instabilidade nesse sentido, antes que venha. Então, também termina com uma palavra nesse convite ao arrependimento, exaltando. E os humildes não precisam ser exaltados. Nós dizemos, olha, os humildes da terra, os humildes, os mansos da terra, é que vão motivar a nação a depender de Deus. Olha como o texto do versículo 3 diz, busca o Senhor vocês todos os humildes da terra. Não adianta tudo o que ele falou em relação aos líderes, aos filhos do rei, aos príncipes, aos industriais, aos financistas, aos líderes religiosos, etc., não adiantou nada. Mas agora ele tem uma palavra, agora, vocês os humildes, vocês aqueles que ninguém dá valor para vocês que são o zero à esquerda da sociedade, vocês que não têm valor nenhum dado para quem quer que seja, então vocês talvez sejam aqueles que vão motivar o povo a se voltar para Deus. Então essa é uma das características que Deus mais olha para cada um de nós. A nossa humildade diante dele, mas diante dos outros também. Como é que eu me vejo em relação aos meus irmãos e aos meus semelhantes? De cima para baixo ou olhando para Deus e me colocando para servir? Então nós temos que ser o povo que serve. Então isso vai ser um instrumento de sermos poupados no dia da ira do Senhor. Ele termina com essa incerteza da reação do povo. Será que, é o versículo 7, inclusive, do capítulo 3, dá uma ideia de Sofonias, dando essa incerteza, quando ele diz assim, mas eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim, e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que eu havia determinado.
mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Mais adiante vem essa palavra de Sofonias, em que ele parece que está meio incerto da reação do povo. Mas isso seja um desafio para nós, que Deus possa realmente ser a diferença na nossa vida, em que a gente, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, possa ser instrumento de restauração do contexto em que a gente está, enquanto a gente aguarda a manifestação plena da graça, da vitória, da possibilidade de arrependimento, e é o que a gente vai ver na próxima semana, terminando o livro de Sofonias com um salmo de júbilo que é profundamente significativo para nós. A gente vai ver isso mais adiante. Aí já é na semana que vem. Se alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa... Eu sei que foi pesado, para mim foi pesado, porque o texto é pesado para nós, mas ele revela exatamente o que Deus tem para falar para nós. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque apesar de nós, tu nos amas. Apesar de tudo que fazemos, tu nos dás oportunidade de arrependimento e de meia volta. Apesar do que somos, tu és um Deus maravilhoso. E, ó Pai, nós queremos te pedir que tu nos perdoes das vezes seguidas que temos te desagradado com as nossas vidas. E pedimos, ó Pai, que tu nos orientes, tu nos instruas, tu nos ajudes a estar lutando cada dia, cada instante, com aquilo que realmente tem trabalhado contra o nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a sermos essas pessoas humildes, instrumentos teus de restauração de outros, para que nós possamos estar apressando a volta gloriosa de Cristo. Abençoa-nos como igreja, abençoa-nos como família, abençoa-nos individualmente como filhos teus. Nós pedimos assim, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém.